Oi, gente! Hoje a gente vai falar de um dos meus estúdios favoritos de design, que é feito por um duo de italianos que mora em Eindhoven, na Holanda. E para mim, eles são um dos estúdios mais criativos que está em atividade hoje em dia. E para a gente ter um pouco de noção dessa criatividade, vamos ver um catálogo que eu tenho aqui deles. Esse aqui era um catálogo cujo tema era o sopro, então o material que eles trabalharam foi o ar. E ó, é legal que não tem nenhuma foto, tem ilustração e cada página é de um tamanho. E o estúdio que criou tudo isso e que a gente vai falar hoje é o Forma Fantasma. E hoje a gente vai ver a obra Autark de 2010. Mas antes vamos ver um contexto sobre quem é o Forma Fantasma. Eles são essa dupla de designers italianos que foi para Eindhoven fazer mestrado. E a partir do trabalho de conclusão de curso deles em 2009, eles fundaram um estúdio. Hoje o trabalho do estúdio está em importantes museus, como o MoMA, o Victoria and Albert e o Centre Pompidou. Além disso, eles trabalham com marcas bem diferentes, por exemplo, a Hermès e a Floss. E uma das coisas mais legais do Forma Fantasma é que eles mexem um pouco no processo de design. Então, ao invés de partir direto de um briefing com um problema muito claro, eles partem de uma pesquisa mais poética sobre a cultura local. E eu acho que vou explicar isso para vocês visualmente que vai ficar melhor. Então, como começa o processo de design? Ele começa com um problema geral. Por exemplo, preciso de um container de alimento. Certo? Você precisa de um lugar para colocar a comida. A partir daí, a gente pesquisa todas as possibilidades desse projeto. Por exemplo, que tipo de alimento você vai guardar, se ele tem que ficar fechado ou aberto, se ele é perecível, se ele é molhado, para entender que tipo de suporte que a gente vai precisar criar. Entendendo esse problema melhor, a gente define materiais, processos produtivos, o público-alvo, a escala produtiva. E partindo daqui, a gente começa o quê? A gerar alternativas de como vai ser esse projeto. É a hora que a gente vai desenhar as soluções. Quando a gente está aqui, a gente tem muitas soluções e a gente precisa sempre voltar e olhar para quais eram os materiais que a gente tinha definido, quais eram os processos e lembrar se ele atende o nosso problema geral. Aí a gente começa a fechar até definir qual vai ser a coleção. Recapitulando, então, a gente começa de um problema geral. Por exemplo, preciso conter alguns alimentos. Aí a gente vai pesquisar quais são os alimentos, qual é o tipo de proteção que a gente precisa dar para eles, se ele precisa ficar fechado, aberto, se ele tem problema de ser usado com algum material específico e por aí vai. Definindo isso, a gente vai definir quais são os materiais e os processos produtivos para entender o público-alvo e qual é a escala produtiva. Por exemplo, a gente precisa de um container de alimento que seja para mesa e seja de cerâmica. Então a gente começa a desenhar qual é a forma desse produto e aí a gente desenha várias formas. Volta sempre a olhar quais eram os materiais que a gente tinha definido, qual que é o problema do público, o que está acontecendo na sociedade, para fechar a coleção. Por exemplo, de uma cumbuca. O que o Forma Fantasma faz? Tem esse mesmo problema, container de alimento, que é o caso dessa nossa coleção. O que eles vão fazer? Além de todas essas pesquisas ali de cima, eles vão pesquisar a cultura e tentar criar uma poética. A partir dessa cultura, dessa poética e dos problemas que a gente tem definido como aqui em cima, eles vão partir para a coleção. Então eles têm essa outra etapa que é entender essa poética. Então, fazendo uma síntese de como seria o todo do processo, a gente tem
Então, fazendo uma síntese do processo deles, a gente tem o problema, a gente tem uma pesquisa de cultura que gera uma poética, a gente tem a partir dessa poética as alternativas e a coleção final. Bom, então essa é uma coleção de potes e containers de alimentos. E o que é o conceito e qual que é essa pesquisa que eles fizeram? Autarque significa autarquismo, que é uma forma de governo quando uma comunidade se fecha, se libera do Estado e fica autossuficiente. Então ela se autogera, gera seus recursos e ela se autossustenta. Pensando nisso, eles partiram muito da referência cultural deles, que é a italiana. E pensaram, a primeira coisa que a gente precisa de uma comunidade é entender qual que é a alimentação. Por exemplo, no Brasil a gente come arroz e feijão como base da nossa alimentação, e na Itália são as farinhas, os derivados de trigo. Então, pensando que essa comunidade já está muito focada em produzir farinhas, eles chegaram à conclusão de que esse seria o melhor material para produzir os objetos, que já é diferente do que a gente está acostumado. Geralmente a gente faz objetos de cerâmicas ou plástico. Então, definindo a farinha como base, eles precisavam melhorar essa farinha para conseguir as características de dureza e permeabilidade que eles precisavam. Então, eles começaram a pesquisar combinando essa farinha com uma série de materiais e chegaram numa fórmula que é calcário, farinha e rejeito agrícola. E aí eles precisavam também definir as formas desses objetos. E para isso eles se inspiraram também no passado na cultura italiana, que é muito forte a coisa do azeite, então eles se basearam nesses jarros de azeite. Mas eles trouxeram uma linguagem mais contemporânea e tentaram deixar as formas mais simples possível, porque o que eles queriam era mostrar esse material novo que eles estavam criando à base de farinha. E outra coisa que é legal a gente ver é como eles apresentaram esses produtos, que foi fazendo uma instalação que simulava a fábrica onde esses produtos seriam produzidos. É legal a gente destacar também que esses produtos são limitados seriados, então eles não entraram numa grande escala industrial, eles acabaram sendo numerados por uma galeria, porque a ideia era mostrar esse material novo. E por que o Fire Fantasma é um dos meus estudos favoritos? Tenho dois motivos principais. O primeiro é porque eu gosto muito de como eles cuidam do processo, do todo do processo de design. Desde a pesquisa, que é uma pesquisa que não é só uma pesquisa para resolver o problema, é uma pesquisa cultural, até a apresentação, que é em forma de instalação, que é para mostrar ainda mais o potencial daquele produto. A segunda coisa tem a ver com inovação. Quando a gente pensa em inovação em design de produto, ou a gente está inventando um produto novo que não existia, por exemplo, a roda, ou a gente está aplicando materiais a um novo produto. Por exemplo, quando a gente desenvolve uma liga plástica que a gente utiliza para fazer uma cadeira melhor. E o Fire Fantasma ele vai pensar isso de outra forma. Porque essa inovação sempre vem pronta, meio fria. O Fire Fantasma não. Ele vai tentar pensar o significado desse objeto e trazer essa inovação material. Então eles estão sempre preocupados com criar novos materiais para novos produtos, novas linguagens, mas pensando na coisa do que esses objetos realmente significam para quem vai usar eles. Que histórias esses objetos podem contar. E foram eles que me influenciaram a querer trabalhar com o significado de objeto. E sempre pensar um objeto a partir de uma história, e não só de uma resolução de um problema funcional. Porque um problema funcional qualquer máquina pode resolver hoje em dia. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do Fire Fantasma tanto quanto eu gosto. Já sabe, me segue lá no Instagram, que lá tem mais vídeo, tem análise de obra de arte. Curte, compartilha aqui, dá uma olhada no Padrim, ouve Mais Uma Cadeira lá no Spotify, que também está aqui embaixo o link. E a gente se vê quinta-feira com uma análise.